Olhando esse versículo de Mateus 9:17. Mirando este versículo de Mateo, capítulo 9, verso 17, Está dizendo que ninguém se põe vinho novo em odres velho, porque se alguém fizer isso, os odres se romperão. ahí está diciéndonos que nadie pone vino nuevo en odres viejos, porque si se hace esto se van a romper. O vinho se derrama e os odres se perdem. Y el vino se derramaría y los odres se perderían. Então nós temos duas perdas aqui. Entonces serían dos pérdidas aquí. O vinho vai derramar no chão El vino se va a derramar en el e suelo vai se perder o odre antigo. y va a perderse el odre viejo. Mas ele diz, mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Pero él dice, entonces se pone vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan. A vontade do Senhor é que nada se perca, La voluntad de Dios es que nada se pierda, mas que tudo que é proveitoso no reino de Deus se conserve. más que todo aquello que es de provecho en el reino de Dios sea conservado. Mas presta atenção que se não houver um odre novo, Mas ponga cuidado, porque si no hay un odre nuevo, então a obra de Deus vai ficar estagnada, vai ser impedida de prosperar. entonces la obra de Dios va a quedar paralizada y va a ser imposible que prospere. Vocês se lembram da mensagem de ontem? ¿Ustedes recuerdan el mensaje de ayer? É necessário um odre flexível, Es necesario que el odre sea flexible, porque o vinho novo expele gases no processo de fermentação. porque cuando se colocaba el vino nuevo en el odre, él se expandía porque tenía gases a causa de la fermentación. Então aqui está falando da obra de Deus pelo Espírito Santo. Y el Señor está hablando de esto acerca de la obra del Espíritu Santo. E é necessário homens e mulheres regenerados, nascidos do Espírito, Y es necesario hombres y mujeres nacidos del Espíritu, regenerados, que tenham a mente transformada. que tengan la mente transformada. Agora eles podem seguir o Senhor da maneira que o Senhor quiser guiar. Ahora ellos pueden seguir al Señor de la manera que ellos quisieran. O odre seria composto por um corpo de Cristo, El odre sería compuesto por el cuerpo de Cristo, formado por pessoas espirituais. formado por personas E espirituales, também se ofereceria atividades práticas na vida da igreja. y también se ofrecerían actividades prácticas en la vida de la iglesia. Há muito serviço prático na vida da igreja. Hay mucho servicio práctico en la vida de la iglesia. Infelizmente, a nossa tendência é ignorar essas necessidades. Tristemente, nuestra tendencia a veces es a ignorar las necesidades. Ontem tivemos alguns exemplos, Ayer estuvimos viendo algunos ejemplos, e um deles foi o capítulo 6 de Atos, y uno de ellos fue el capítulo 6 de Hechos, quando aquelas viúvas estavam reclamando que estavam sendo desprezadas no seu serviço. cuando aquellas viudas estaban reclamando que estaban siendo descuidadas en el Os servicio. apóstolos promoveram uma solução. Los apóstoles dieron una solución. 7 diáconos foram levantados. 7 diáconos fueron levantados. Eles passaram a cuidar das mesas. Ellos se ocuparon de cuidar de las mesas. E os apóstolos se dedicaram ao ministério da palavra e à oração. Y los apóstoles se dedicaron al ministerio de la palabra y la oración. Isso é um exemplo maravilhoso de vinho novo em odres novos. Ese es un ejemplo maravilloso de vino nuevo en odres nuevos. Quando surge necessidade, tem que se multiplicar os serviços. Cuando surgen necesidades, tiene que multiplicarse el servicio. Os apóstolos não dariam conta de fazer tudo. Los apóstoles no tendrían la capacidad de hacer todo. Quando eles fizeram isso, diz que a palavra de Deus crescia. Cuando ellos hicieron esto, dice que la palabra de Dios prosperaba Multiplicava-se o número dos y discípulos. se multiplicaba el número de los discípulos. Grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Gran parte de los sacerdotes se volvían a la fe. Então você encontra aí uma multiplicação da obra de Deus. Entonces usted encuentra allí una multiplicación en la obra de Dios, Porque a palavra de Deus produziu um odre novo. porque la palabra de Dios estaba produciendo un odre nuevo. Vocês se lembram que Jesus falou em João capítulo 15, Ustedes recuerdan lo que Juan habló en Juan capítulo 15, de que ele era a videira verdadeira e nós os ramos. de que él era la vid verdadera y nosotros los ramos. E ele esperava muitos frutos. Y él esperaba que diéramos mucho fruto. Eu acho que todos nós já vimos uma videira. Yo pienso que todos nosotros hemos visto una vid. Você pode encontrar uma videira cheia de cachos. Se puede encontrar una vid llena de ramos. Ali tem muito fruto.
y allí tener mucho fruto. Seus olhos são postos no fruto. Y sus ojos son colocados en el fruto. Mas se você for diligente, Mas si usted es diligente, você vai prestar atenção que tem uma estrutura dando suporte para essa videira. usted se va a dar cuenta que hay toda una estructura dándole soporte a la vida. Isso é uma treliça, é um suporte onde os ramos podem ser sustentados ali. Es como un enramado donde las ramas pueden ser sustentadas. Se não tiver essa estrutura, Si no existe esa estructura, a videira vai ficar no chão. la vid va a crecer hacia el piso. Então os cachos vão se apodrecer. Entonces los ramos y las hojas se van a podrir. E aquela videira não terá tanto proveito. Y la vid no va a dar tanto fruto. Os ramos e os frutos têm que ir subindo para o alto. Las ramas y los frutos tienen que crecer hacia lo alto. Eu conheço algumas pessoas que trabalham com videira. Yo conozco algunas personas que trabajan con vides. Ano passado eu visitei um lugar desse El año pasado visité un lugar de esto e eu fiquei admirado, estava bonito os frutos. y yo quedé admirado porque estaban muy bonitos los frutos. Mas a irmã que cuida falou, não, esse ano não está bom. Mas la hermana que cuida dice que ese año no estaba bueno. Era para ter muito e muito mais fruto abundante. Era para tener mucho más frutos. Mas eu falei, mas por que não tem tanto então? Entonces yo le pregunté, entonces ¿por qué no está dando tanto fruto? Porque cometemos um erro. Porque cometimos un error. Nós permitimos que as muitas folhas Nosotros permitimos que las muchas hojas cobrissem os cachos de uva quando eles eram pequenos. tuvieran los ramos de uva cuando eran Então pequeños. eles não pegaram muito sol. Entonces ellos no tomaron mucho sol. E esses cachos, as uvas ficaram muito pequenas. Y esas uvas quedaron muy pequeñas. Eu achei aquilo muito interessante. Yo pensé en esto como algo muy interesante. Tem que dar suporte e trabalhar com a videira. Hay que darle soporte y cuidar la vid. Tem que inclusive podar aqueles ramos que não estão produzindo fruto. Hay inclusive que cortar aquellos ramos que no están dando fruto E permitir que a luz do sol chegue até os cachos de y uvas. permitir que la luz del sol llegue hasta los ramos de Quando uvas, eles são novinhos, para eles crescerem e serem grandes. para que ellos puedan crecer, los que son pequeños, y ser grandes. Jesus falou isso em João 15. Jesús habló de eso en Juan 15. Toda vara que estiver em mim e não der fruto, tem que cortar. Toda vara que está en mí y no da fruto, tengo que cortarla. Ou seja, qualquer coisa na igreja que não está produzindo fruto, ela está roubando a vida. O sea, cualquier persona en la iglesia que no está dando fruto, ella está robando la vida. Às vezes tem muitas atividades na igreja que podem ser bonitas, A veces la iglesia hasta puede tener muchas actividades que parecen bonitas, mas não está permitindo a multiplicação dos frutos. mas no está permitiendo que se multiplique el fruto. Então essa é a hora de cortar isso Entonces es hora de cortar eso e promover uma estrutura onde a vida possa se multiplicar. y promover una situación donde la vida pueda multiplicarse. O sol da palavra, a luz da palavra de Deus tem que chegar a todos os membros. La luz de la palabra de Dios tiene que llegar a todos los miembros. Precisamos criar um ambiente e meios para que a palavra de Deus se multiplique. Necesitamos crear un ambiente y medios para que la palabra de Dios corra y se multiplique. Isso é uma boa ilustração no que diz respeito ao odre. Eso es una buena ilustración en lo que estamos hablando del odre. Jesus falou, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y mi padre el labrador. Mas Paulo comparou o corpo de Cristo dizendo que nós somos lavoura de Deus. Mas Pablo comparó el cuerpo de Cristo diciendo que nosotros somos la labranza de E Dios. os obreiros são os cooperadores. Y los obreros son los colaboradores. Ou seja, os obreiros têm que cuidar para haver um ambiente, uma estrutura na igreja. O sea, los obreros tienen que cuidar para que haya un ambiente, una estructura en la iglesia, Para que essa videira possa se multiplicar. para que esta vid pueda crecer y multiplicarse. Então esse é o ministério daqueles irmãos que são levantados para presidir. Entonces ese es el ministerio de aquellos hermanos que Dios levanta para presidirnos. Eles têm que estar muito atentos em como a obra do Senhor deve ser conduzida. Ellos deben estar muy atentos para ver cómo la obra de Dios tiene que ser conducida. Senão não daremos frutos. Si no, se pueden perder los frutos. Será que estão me entendendo isso? ¿Será que estamos entendiendo esto? Jesus quer vinho novo em odres novos. Jesús quiere vino nuevo y no odres nuevos. Vamos prestar atenção em alguns pontos hoje. Vamos a prestar atención en algunos puntos hoy. E como eu disse, embora seja um assunto amplo, vamos procurar resumir e ser prático. Y como les decía, aunque sea un asunto amplio, yo voy a tratar de resumir y tratar asuntos prácticos. Vamos em Atos capítulo 5, verso 42. Vamos a ver Hechos 5, verso 42.
E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Nunca devemos deixar os assuntos na Bíblia passar desapercebidos. Nunca debemos dejar pasar que los asuntos que están en la Biblia, dejarlos pasar como si no estuvieran ahí, desapercibidos. Em tudo temos uma lição. En todo tenemos una enseñanza. Lembra-se que os discípulos estavam sendo treinados pelo Senhor em seu ministério. Recuerden que los discípulos estaban siendo entrenados por el Señor en su ministerio. Você vai encontrar Jesus muitas vezes falando à multidão. Usted va a encontrar a Jesús muchas veces hablando a la multitud. Algumas vezes no templo, inclusive nas sinagogas. Algunas veces en el templo, inclusive en las sinagogas. Mas você vai ver ele também trabalhando pelas casas. Mas usted también se da cuenta que él también trabajaba por las casas. Ele trabalhou, por exemplo, numa base de comunhão menor, lá em Betânia, em casa de Marta e Maria. Él trabajó, por ejemplo, en una base de comunión menor allá en casa de Marta y María en Betania. Ali era um lugar de comunhão, adoração, mutualidade. Ahí era un lugar de comunión, adoración y mutualidad. Mas ele proclamava a palavra não simplesmente numa casa, mas num lugar amplo, público. Mas él no solamente proclamaba la palabra en una casa o en un lugar privado, sino también en lugares públicos. Então você vai encontrar Jesus trabalhando publicamente e pelas casas. Entonces usted se da cuenta que Jesús trabajaba públicamente y por las casas. Quando ele falou aos seus discípulos, a seara é grande e são poucos obreiros. Cuando él dijo a sus discípulos que la mies es mucha y pocos los trabajadores, E ele disse, orem ao Senhor da seara para que envie trabalhadores. y él dice, oren al Señor de la mies para que envíe trabajadores. Os discípulos oraram, Los discípulos oraron. eles não, Jesus não permitiu que eles criassem uma expectativa de que viriam obreiros de longe, quem sabe do estrangeiro. Él no les puso la expectativa que tal vez vendrían esos obreros de otros lugares. Eles mesmos foram a resposta. Ellos mismos eran la respuesta. Jesus mostra a necessidade, Jesús muestra la necesidad, pede para eles orarem pide para ellos orar, e eles são a resposta. y ellos son la respuesta. Agora o Senhor envia esses 12 discípulos. Ahora el Señor envía estos 12 discípulos. Estamos agora em Mateus capítulo 10. Estamos ahora en Mateo capítulo 10. E ele dá algumas orientações. Y él les da unas orientaciones. Uma delas foi que eles deveriam entrar em casas dignas. Una de ellas fue que ellos tenían que buscar casas dignas. Vamos olhar esse versículo. Vamos a ver ese versículo. Mateus capítulo 10. Mateo 10, Versículo 11. versículo 11. Em qualquer cidade ou aldeia em que vocês entrarem, perguntem quem nelas é digno e fique ali até saírem daquele lugar. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês venha sobre ela. Se porém não for digna, a paz voltará para vocês. Y al entrar en la casa saludadla. Si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Então você encontra aí Jesus dando uma orientação. Entonces usted encuentra aquí a Jesús dando unas orientaciones. Quando vocês forem começar o ministério de pregar o Evangelho, Cuando ustedes comiencen el ministerio de predicar el Evangelio, quando for começar a plantar uma igreja nova, cuando vayan a plantar una iglesia nueva, a base tem que ser casas dignas. la base van a ser casas dignas. Não pode ser uma casa dividida, No pueden ser casas divididas, porque uma casa dividida não vai subsistir. porque una casa dividida no va a prosperar. Mas se essa casa for digna e a obra de Deus começar ali, Mas si la casa es digna y la obra de Dios prospera allí, então essa casa será como o curral das ovelhas. entonces esa casa será como el corral de las ovejas. É o lugar onde as ovelhas são abraçadas e alimentadas. Un lugar donde las ovejas son abrazadas y alimentadas. Mas se essa obra começa a crescer, Mas si la obra comienza a crecer, deve-se promover meios para que essa obra se multiplique. deben proveerse medios para que esa obra se multiplique. Vocês se lembram quando Jesus mandou os discípulos multiplicar os pães? ¿Ustedes recuerdan cuando el Señor mandó a los discípulos a multiplicar los panes? No começo eles falaram, En
En el comienzo ellos hablaban, Oh Senhor, a multidão é grande, já se faz tarde, é no deserto. oh Señor, ya se hace tarde, hay mucha gente aquí en el desierto. Despede essa gente para ir comer nas suas casas. Mándalos para que vayan y coman en sus casas. E o Senhor falou, dai vocês mesmo de comer para esse povo. Y el Señor les dijo, denles ustedes mismos de comer a este pueblo. E ele estava provando os seus Y él discípulos. estaba probando a sus discípulos. Lembre-se que ele está sempre treinando os seus discípulos. Recuerde que él siempre está entrenando a sus discípulos. Se lêssemos o Novo Testamento, considerando que Jesus está treinando os seus discípulos, Si leemos el Nuevo Testamento considerando que Jesús está entrenando a sus discípulos, e que nós também somos discípulos, que nosotros también somos discípulos, certamente a obra de Deus estaria maior entre nós. ciertamente la obra de Dios estaría cada vez más grande entre nosotros. Porque muitas vezes nós não se colocamos como discípulo ou como aluno. Porque muchas veces nosotros nos colocamos como discípulos o alumnos. Não nos colocamos com essa consciência de que precisamos ser treinados. No nos colocamos con esa conciencia de que necesitamos ser entrenados. Às vezes a igreja é só um ambiente de espectadores. A veces la iglesia se vuelve un ambiente solo de espectadores. Ou às vezes é como um hotel. O a veces como un hotel. Você chega no hotel, descansa e depois você vai embora. Usted llega al hotel, descansa y luego se va. Mas o Senhor nos chamou para sermos uma família e trabalhar para o crescimento. Mas el Señor nos llamó para ser una familia y trabajar por el crecimiento. Dai vocês mesmo de comer para a multidão. Denles ustedes mismos de comer a la multitud. Às vezes nossa tendência é não acreditar que possa haver multidão. A veces nosotros podemos pensar hasta que no es bueno que haya multitudes. Tem gente que pensa, não, a igreja é uma coisa muito pequena, muito simples. Hay gente que hasta dice que la iglesia debe ser algo muy pequeño, muy sencillo. E quando tem um grupo pequeno, eles ficam satisfeitos com isso. Cuando hay un grupo pequeño, ellos ya están contentos con eso. Mas quando você vê o coração do Senhor, Mas cuando usted mira el corazón del Señor, ele ia para todos os lugares pregando o evangelho. Él iba a muchos lugares predicando el evangelio. Ele amava Betânia, Él amaba a Betania, mas ele queria multidões seguindo o Senhor. mas quería multitudes siguiendo al Señor. Agora ele envia os seus discípulos para pregar o evangelho. Ahora le envía a sus discípulos para predicar el evangelio. Então ele vai treinar como os discípulos deveriam trabalhar com a multidão. Y ahora él va a entrenar a los discípulos para cómo ellos deberían trabajar con la multitud. Então ele fala, vocês sentam, divide a multidão em grupo de 50 e 100. Entonces ustedes dividen la multitud en grupos de 50 y de 100. Depois ele pegou os 5 pães e 2 peixinhos. Después él cogió los 5 panes y los 2 peces. Era pouco alimento, pouca coisa. Eran poco alimento, pocas Mas cosas. quando eles colocaram isso na mão do Senhor, Mas cuando ellos colocaron eso en el mano del Señor, o Senhor abençoou. el Señor bendijo. Depois ele quebrou e multiplicou. Después él partió y multiplicó. E ele entregou os apóstolos para alimentar essa multidão. Y él entregó a los apóstoles para que alimentaran esa multitud. De grupo de 50 e 100. De grupos de 50 y de 100. Mandou recolher os pedaços que sobrou. Mandaron recoger los pedazos que sobraron E se encheram 12 cestos cheios. y se llenaron 12 cestas llenas. O que o Senhor está fazendo? ¿Qué es lo que el Señor está haciendo? Ele está treinando como alimentar a multidão pela palavra de Deus. Él está entrenándolos para que ellos sepan cómo alimentar a la multitud por la palabra de Comece pregando pelas casas, Dios. Comience predicando por las mas casas. procure multiplicar essa casa. Mas busque multiplicar esa casa. Pregue o evangelho. Predique el evangelio. Treine todos os discípulos para pregar o evangelho. Entrenen a los discípulos para predicar el evangelio. E quando houver uma multidão, Y cuando lleguen a haber multitudes, então vai ter que se cumprir Atos 5:42. entonces se va a tener que cumplir Hechos 5:42. Você lembra que o Senhor falou para Pedro: Ustedes recuerdan que el Señor habló a Pedro: apacenta as minhas ovelhas. apacienta mis ovejas. Mas ele era um apóstolo. Mas él era un apóstol. Como vai apacentar as ovelhas? ¿Cómo iba a apacentar las ovejas? Se em Mateus 9 o Senhor vendo a multidão, ele se compadeceu porque eram como ovelhas que não têm pastor. Si en Mateo 9, él viendo la multitud, se compadecía porque eran como ovejas que no tienen pastor. Nem Jesus conseguiu apacentar uma multidão. Ni Jesús consiguió apacentar la multitud. Mas agora ele fala para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Mas a él ahora habla para Pedro: apacenta mis ovejas. O Senhor não foi injusto com Pedro, El Señor no fue injusto con Pedro, mas ele deu uma estratégia para Pedro. mas él le dio una estrategia a Pedro. Vocês têm que treinar muita gente. Ustedes tienen que enseñar a muchas personas.
Tem que capacitar essas pessoas, tienen que capacitarlas, de maneira que hajam casas dignas. de manera que hayan casas dignas. Essas casas passam a pastorear os novos cristãos. Esas casas pasan a pastorear a los cristianos. Então vocês terão reuniões pelas casas Entonces ustedes van a tener reuniones por las casas e reuniões publicamente. y reuniones públicas, Pequenos grupos para comunhão, oração e mutualidade. pequeños grupos para reunión, comunión, mutualidad, Mas ao mesmo tempo lugares muito grandes, hasta al mismo tiempo lugares muy grandes, porque é o lugar da proclamação da verdade. que son lugares donde se va a proclamar la verdad. Olhe de novo Atos 5:42. Miren de nuevo, Hechos 5:42. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar que Jesus é o Cristo. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Será que estamos compreendendo isso? ¿Será que estamos entendiendo esto? Quando você começa a ler o livro de Atos, Cuando usted comienza a leer el libro de Hechos, você vai encontrar Pedro com os apóstolos indo para o pórtico de Salomão. usted va a encontrar a Pedro con Juan yendo al pórtico de Salomón. Ali estava o templo dos judeus. Ahí estaba el templo de los judíos. Mas eles estão fazendo o que Jesus fazia. Mas ellos están haciendo lo que Jesús hacía. Jesus ia pregar onde estava a multidão. Jesús iba a predicar donde estaba la multitud. Muitos discípulos acompanhavam ele. Y muchos discípulos lo acompañaban. Ali não era a reunião da igreja pelas casas, Ahí no era la reunión de la iglesia por la casa, mas era um ambiente apostólico, mas era un ambiente apostólico, aonde a proclamação da verdade tem que acontecer. donde la proclamación de la palabra debía suceder. Deus tem boca, ele ainda fala com o homem. Dios tiene boca y él aún habla con el E hombre. os obreiros são boca de Deus. Y los obreros son boca de Dios. Se nós deixarmos ele numa casa, num grupo pequeno, Si nosotros dejamos a él solamente en una casa, en un grupo é como se pequeño, estivermos trancando a boca de Deus. como si estuviéramos trancando la boca de Dios. E aí a obra de Deus não vai prosperar. Y ahí la obra de Dios no va a prosperar. Então eles pregavam publicamente de casa em casa. Y entonces ellos predicaban públicamente por las casas. Talvez possamos pensar, Tal vez podamos pensar, mas isso era um costume dos judeus de estar pelas casas. esto era costumbre de los judíos, estar por las casas. Mas vamos agora em Atos capítulo 20, Mas vamos a ver Hechos capítulo 20, o versículo 20. el versículo 20. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente e também de casa em casa. Y como nada que fuese útil, he reunido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Você está encontrando aí novamente o publicamente pelas casas? Se está encontrando allí nuevamente públicamente por las casas. Paulo não está falando aos cristãos em Jerusalém. Pablo no le está hablando a los cristianos de Jerusalén. Se você olhar o versículo 17, Si usted mira el versículo 17, ele vai dizer que de Mileto mandou chamar os presbíteros da igreja em Éfeso. usted se da cuenta que él mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Éfeso era uma cidade gentílica. Éfeso era una ciudad gentil. Então esse princípio de trabalhar publicamente pelas casas Entonces el principio de trabajar públicamente y por las casas foi uma estratégia que o próprio Senhor entregou ao ministério. una estrategia que el propio Señor entregó al ministerio. Claro, ele treinou os apóstolos pioneiros. Claro, él entregó a los apóstoles que fueron pioneros E Paulo também herdou isso. y Pablo también aprendió de eso. Mas isso é um princípio do odre novo. Mas es un principio del odre nuevo. Imagine um pássaro voando. Imagínense un pájaro volante. Ele tem que ter duas asas. Él tiene que tener dos alas. Você já viu um pássaro voando com uma asa só? Usted ya ve un pájaro volando solo con una ala. Ele não consegue. Él no puede. Agora imagine um pássaro como a obra de Deus. Ahora imagine el pájaro como la obra de Dios. Uma asa é publicamente Una ala es públicamente e a outra de casa em casa. y la otra puede ser de casa en casa. De casa em casa temos pastoreio, De casa en casa tenemos pastoreo. publicamente evangelização. Públicamente evangelización. De casa em casa temos comunhão, oração e mutualidade. De casa en casa tenemos comunión, oración, mutualidad. Publicamente nós temos o ministério da palavra. Públicamente tendremos el ministerio de la palabra. Irmãos, a mutualidade é apenas uma das reuniões da igreja. Hermanos, la mutualidad es apenas una de las reuniones de la iglesia. São os dons em exercício.
Son los dones en ejercicio. Um pode falar ou dar um testemunho por 2 ou 5 minutos. Uno puede hablar y dar un testimonio por 2 o 5 minutos. Mas a reunião pública no lugar amplo Mas la reunión pública en un lugar amplio já não é necessariamente para os dons, ya no es necesariamente para el ejercicio de dones, mas é para o ministério. es para el ministerio. Tem que ter liderança espiritual. Tiene que haber un liderazgo espiritual. Tem que ter ministério de louvor, pessoas que saibam conduzir a igreja à celebração. Tiene que tener personas que tengan dones para la alabanza, que puedan conducir a la iglesia a adorar. É necessário uma estrutura, um suporte para que a palavra de Deus seja falada. Es necesario todo un soporte para que la palabra de Dios pueda ser hablada. Aí é o lugar do ministério, daqueles que têm peso pela palavra de Deus. Y ahí es el lugar del ministerio, aquellos que tienen peso por la palabra Então de nós Dios. precisamos de um lugar amplo, Entonces necesitamos lugares amplios, precisamos de um lugar mais cômodo, necesitamos lugares más cómodos, com acústica, con acústica, onde todos possam ouvir bem a palavra de Deus. donde todos puedan oír bien la palabra de Dios. Nós precisamos dar suporte para que a palavra de Deus não se perca. Nosotros necesitamos cuidar de las cosas para que la palabra de Dios no se pierda. Inclusive precisamos de equipamento de som. A veces necesitamos un equipo de sonido, Precisamos gravar e filmar a palavra. a veces necesitamos grabar la palabra. Lembra que Jesus falou: recolhe o que sobrou para que nada se perca? Recuerden lo que Jesús dijo, recojan lo que sobró para que nada se pierda. Então, quando nós estamos gravando ou filmando, Cuando nosotros estamos grabando, filmando, isso é como o ministério de 12 cestos cheios. es como el ministerio de 12 se está lleno. Porque agora essa palavra pode ser disponível para correr a muitos lugares. Porque ahora esa palabra puede ser disponible y correr a muchos lugares. Nós podemos aproveitar os mais jovens. Nosotros podemos aprovechar a los más jóvenes. Eles sabem lidar com tecnologia. Ellos les gusta la tecnología. Podemos ter um canal na internet. Podemos tener canales en internet. Podemos ter redes sociais. Podemos tener redes sociales. Podemos tornar essa mensagem disponível em vários aplicativos. Podemos tornar este mensaje disponible en muchos aplicativos. Paulo orava para que Deus abrisse a porta da palavra Pablo oraba para que Dios abriera la puerta de la palabra. e pediu oração aos Tessalonicenses para que a palavra do Senhor pudesse correr livremente. Y pidió oración a los tesalonicenses para que la palabra de Dios pudiera correr libremente. Quando nós damos esse suporte à palavra de Deus, Cuando damos ese soporte a la palabra de Dios, isso é um meio de fazer a palavra correr. y ese es un medio en que la palabra de Dios corra. Alguns podem inclusive transcrever essas mensagens. Algunos inclusive pueden transcribir esos mensajes. Isso pode se tornar livreto. Y eso puede volverse en libros. E com as nossas contribuições podemos imprimir essas mensagens. Con nuestras ofrendas podemos hasta distribuir esos Agora mensajes. podemos presentear as pessoas. Ahora podemos dar regalos a las personas. Elas podem ler e se converter e ser edificadas. Ellas pueden leer y convertirse y ser Oh, edificadas. irmãos, temos muito trabalho na obra do Senhor. Ay, hermanos, hay mucho trabajo en la obra de Dios. Será que agora começamos a entender por que tem que ser publicamente pelas casas? ¿Será que ahora, hermanos, entendemos que tiene que, por qué podría ser públicamente por las casas? Claro, o lugar público não é a casa de Deus. Claro, el lugar público no es la casa de Dios. Inclusive, o templo de Jerusalém foi destruído no ano 70. Inclusive el templo de Jerusalén fue destruido en el año 70. Os cristãos sabiam que a casa de Deus é o corpo de Cristo. Los cristianos sabían que la casa de Dios era el cuerpo de Cristo. Mas ainda assim eles tinham lugares públicos. Más aún así ellos tenían lugares públicos. Até o ano 150, mais ou menos, Hasta el año 150 más o menos, eles não construíam edifício. ellos no construyeron edificios. A igreja se reunia pelas casas, La iglesia se reunía por las casas, mas elas proviam lugares públicos para a santa convocação. mas ellos promovían lugares públicos para la Santa Comunión, Publicamente pelas casas. públicamente por las casas. Esse foi o caminho que eles tiveram como um odre novo. Ese fue el camino que ellos tuvieron como uno de nuevo. E assim a obra de Deus podia se multiplicar. Y así la obra de Dios podía multiplicarse. Eu sei que talvez seja estranho falar sobre isso, Yo sé que tal vez para algunos es extraño hablar esto, mas às vezes podemos ter problema em ter reunião só pelas casas. mas a veces podemos tener problemas si la reunión sobre nosotros es Eu não sei aqui na Colômbia, Yo no sé aquí en Colombia, mas se lá no Brasil, especialmente nas grandes cidades, más en Brasil, especialmente en las grandes ciudades, se você fala para a pessoa, vem até a nossa reunião. si usted le dice a una persona, venga a nuestra reunión, Tá, e aonde é a reunião? y ella le pregunta, ¿y dónde es la reunión? Quais são os dias e horários? ¿Cuáles son los días y los horarios? Ah, na terça-feira na casa do Joaquim às
sei lá, entre 6 às 6h30, 7 horas. El día miércoles, tal vez a las 6 o 6:30 en la casa de Joaquín. Eu falo, na casa do Joaquim? En la casa de Joaquín. Tá, e tem outro dia? Y hay otro día, Ah, quarta-feira tem na casa da Solange. el día jueves será en la casa de Solange. E sexta em tal lugar e sábado em outro lugar. Y el sábado, el viernes en tal lugar y el sábado en tal lugar. Para essas pessoas isso é muito estranho, Para muchas personas eso es extraño, porque representa um povo desorganizado. porque a veces eso puede representar un pueblo desorganizado. Algumas pessoas têm vergonha e são tímidos de ir até as casas. Algunas personas van a tener vergüenza y por timidez no van a ir a una casa. Nos povos pequenos, as pequenas comunidades do campo, talvez seja mais fácil. Tal vez en pueblos pequeños, en comunidades del campo sea más fácil. Eles cresceram juntos, as crianças cresceram juntos e se tornaram adultos. Las personas siempre han crecido juntas y así se llegaron a ser Mas adultos. nas cidades maiores isso é muito estranho. Mas en las ciudades grandes eso a veces es Uma extraño. outra coisa, se você fala um horário que não é muito certo, Otra cosa, si usted dice un horario que no es muy cumplido, que hora começa a reunião? ¿a qué hora comienza la reunión? Às 6, 6h30, até às 7 talvez começa. De 6 a 6:30 o a veces 7. Isso representa um povo que não tem organização. Eso representa un pueblo que no tiene orden. Na sua empresa você tem um horário de chegar, En la empresa usted tiene un horario de mas llegar, nas coisas de Deus vocês fazem de qualquer maneira. mas en las cosas de Dios hacemos de cualquier E manera. vocês acham que as pessoas vão levar vocês a sério. Y ustedes piensan que las personas los van a tomar en E isso serio. representa pessoas irresponsáveis com as coisas do Senhor. Y eso a veces representa que somos irresponsables con las cosas del Señor. Agora, se por acaso as pessoas vêm até a sua casa, Ahora, si de pronto las personas vienen a nuestras casas, então não é uma coisa muito simples. entonces no es algo muy sencillo. Tem gente que vai ter vergonha de ir no banheiro. Hay gente que le va a dar vergüenza entrar al baño. Tem pessoas que vão trazer algumas crianças. Va a haber personas que van a traer niños. Se os filhos não são muito disciplinados, Si los hijos no son muy eles disciplinados, podem gerar um problema para os donos da casa. ellos van a generarle de pronto un problema. Ou eles en la não casa, voltam mais porque eles vão ficar com vergonha. O ellos tal vez no vuelven más porque van a tener pena. Uma vez aconteceu uma coisa rara comigo e a Miriam. Una vez sucedió algo extraño conmigo y Miriam. Estávamos no nosso apartamento Estábamos en nuestro apartamento e a mãe da Miriam, minha sogra. y la madre de Miriam, mi suegra, Vocês sabem que sogra às vezes dá trabalho, né? usted sabe que la suegra a veces da problemas, Pelo menos no Brasil. por lo menos en el Brasil. Minha sogra trouxe um casal de pessoas como se fossem irmãos. Y mi suegra trajo una pareja de personas como si fueran hermanos. Ah, eu trouxe aqui para você falar a palavra com eles. Yo los traje aquí para que ustedes le hablaran la palabra a Quando a ellos. minha sogra saiu, Cuando mi suegra salió, esse casal fechou a porta ese matrimonio cerró la puerta e ele meteu a mão por detrás, ele estava armado. y sacó de su espalda un arma. Era bandido. Era un bandido. Não foram ouvir a palavra. No iban a oír la palabra. Eles queriam uma oportunidade Ellos querían la oportunidad para entrar na casa dos cristãos para entrar en una casa de e cristianos assaltar e levar dinheiros e joias. y asaltarlos y llevarse el dinero y las joyas. Claro, nós pregamos o evangelho para eles, Claro, nosotros predicamos el evangelio, mas para ellos, corremos um grande risco. mas corrimos un gran riesgo. Isso foi lá pelo ano de 92. Eso fue por el año del 92. E ali aprendemos uma coisa séria. Y ahí aprendimos una lección Nós importante. convidamos as pessoas à nossa casa, pessoas de nossa intimidade. Nosotros invitamos a personas a nuestra casa de nuestra confianza. Quando Jesus foi fazer a ceia, ele chamou os seus discípulos, não chamou qualquer um. Cuando Jesús fue a hacer la cena, él llamó a sus discípulos, no llamó a todo el mundo. Talvez você pense, mas quando ele estava pregando o evangelho, as casas das pessoas enchiam. Tal vez usted pensaba que cuando él predicaba el evangelio, las casas de las personas se llenaban. Mas lembre-se, esse é só o princípio. Mas recuerde que eso es solo un principio. Depois foi se fazendo um odre novo. Después fue haciéndose un odre nuevo. Precisamos de vinho novo e odres novos. Necesitamos de odres nuevos y vinos nuevos. Então nós podemos ter as casas como uma estratégia de evangelização. Nosotros podemos traer la casa como una estrategia de evangelismo. Mas você convida as pessoas que você conhece. Mas usted invita a las personas que usted conoce. Talvez trabalhe na sua empresa, Tal vez trabajar en su empresa. ou seja um parente. O sean parientes. São pessoas que no mínimo não vão trazer risco para a sua família. Por lo menos van a ser personas que no van a tener riesgo para su familia. Recentemente nós morávamos numa casa muito grande.
Recientemente nosotros morábamos en una casa muy grande Alugamos aquela casa para servir a obra do Senhor. y alquilamos aquella casa para servir a la obra del Señor. Podia estacionar uns 30 ou 40 carros ali. Podía estacionarse unos 40 carros allí. Então, infelizmente, algumas pessoas chegavam que não conhecíamos. Y felizmente llegaron algunas personas que no conocíamos. Falaram, nossa, esse pessoal deve ter muito dinheiro. Ah, estas personas deben tener mucho dinero. E eles confundiam as coisas. Y ellos confundían las cosas. E nós percebemos que às vezes colocávamos a família em risco. Y nosotros nos dimos cuenta que a veces nuestra familia se colocaba en riesgo. Infelizmente, as pessoas que não têm maturidade com a palavra, Y felizmente las personas que no tienen madurez con la palabra, elas não sabem se relacionar com esse contexto de igreja nas casas. ellas no saben relacionarse en el contexto de iglesias por las casas. Então precisamos de sabedoria. Entonces necesitamos de sabiduría. Precisamos que os irmãos que Deus colocou como pastores Necesitamos que aquellos hermanos que Dios colocó como pastores nos guarde de cair em risco e em desequilíbrio. nos guarden de caer en riesgos y desequilibrios. Que as casas dignas sejam uma estratégia, Que las casas dignas sean una estrategia, mas que não sejam vulneráveis aos lobos e aos falsos cristãos. pero que no sean vulnerables a lobos o falsos cristianos. Temos que ter vinho novo em odres novos. Tenemos que tener vino nuevo en odres nuevos. Agora deixa eu dar um outro exemplo sobre crescimento. Déjenme dar otro ejemplo sobre crecimiento. Quando o irmão Christian Schenck vinha de Nova York para o Brasil, Cuando el hermano Christian Cher, que estaba viniendo de Nueva York para Brasil, várias vezes ele ia até São Paulo. varias veces iba a Sao Paulo. Ele tinha alguns parentes em São Paulo. Tenía algunos familiares en Sao Paulo. Então esses parentes em São Paulo tinham um local de reunião. Entonces estos parientes tenían un lugar de reunión. Mas era uma casa grande, fizeram uma sala grande. Era una casa grande, una sala grande. Mas não comportava muita gente, talvez 25, 30 pessoas no máximo. Pero no podía llegar tanta gente, tal vez unas 25 o 30 personas más. E eu frequentemente ia ali quando o Christian Schenck estava em São Paulo. Yo frecuentemente iba allí cuando Christian Chen estaba en Sao Paulo. Ele era um grande mestre. Era un gran maestro. Mas uma vez teve uma conferência em São Paulo. Mas una vez hubo una conferencia en Sao Paulo. E no lugar de ser na casa que esses irmãos tinham, En lugar de ser en la casa que ellos tenían, eles alugaram um auditório grande de um hotel por umas 3 ou 4 horas. ellos alquilaron un auditorio grande y un hotel por 3 o 4 horas. Isso por uns 3 dias, sexta, sábado e domingo. Eso como por 3 días, viernes, sábado y domingo. No lugar de ter apenas 25 ou 30 pessoas, En lugar de tener unas 25 o 30 personas, provavelmente chegou a 200, 250 pessoas. probablemente llegaron 200 o 250 personas. Vocês estão entendendo? Ustedes me están entendiendo. Pelas casas, pastoreio, mutualidade, oração. Por las casas, pastoreo, mutualidad, oración. Mas você impede a multiplicação da obra de Deus. Mas usted impide la multiplicación de la obra de Dios. Se à medida que for crescendo, você não migrar para o lugar público. Si a medida que se comienza a crecer, no migramos para un lugar público. E ainda que venhamos prosseguir com as casas, Y aunque sigamos caminando en las casas, precisamos de lugar público para as reuniões extraordinárias. necesitamos de lugares públicos para reuniones extraordinarias. Esse encontro com Christian Schenck foi uma reunião apostólica. Ese encuentro con Christian Chen era una reunión apostólica. Quando nós recebemos obreiros de fora, Cuando nosotros recibimos obreros de afuera, nós planejamos com meses de antecedência. nosotros planeamos con meses anticipados. Temos irmãos mais responsáveis entre nós. Tenemos hermanos responsables entre E a nosotros. parte da igreja eles têm reuniões para oração e aconselhamento. Y aparte de la iglesia, ellos se reúnen para orar y conversar juntos. Como vamos administrar os assuntos práticos da igreja e da obra? ¿Cómo vamos a administrar los asuntos prácticos de la iglesia y de la Então obra? as coisas são decididas com antecedência. Entonces las cosas son decididas anticipadamente. Às vezes temos uma agenda para 1 ano, 2 anos ou até 3 anos. A veces tenemos una agenda para 1 año, 2 años, hasta 3 años. Então nós temos as contribuições financeiras. Entonces tenemos contribuciones financieras. A igreja sabe para onde estão indo essas contribuições. La iglesia sabe para dónde están yendo esas contribuciones. E uma dessas coisas é a gente promover meios para que a palavra de Deus prospere. Y una de esas cosas es para que la palabra de Dios prospere. Então alugamos lugares maiores, Entonces alquilamos lugares mayores, temos conferências, tenemos conferencias, convidamos obreiros com prazo de antecedência. convidamos obreros con tiempo de antecedente. Às vezes temos encontros especiais, como por exemplo para casais ou treinamento de líderes. A veces tenemos encuentros para matrimonios, entrenamos hermanos que están en liderazgo. E aí nós divulgamos esses encontros durante alguns meses.
Y ahí nosotros divulgamos aquellos eventos durante meses. Ah, irmãos, e muitas das vezes aquilo vem tanta gente. Ay, hermano, y muchas veces en aquello vienen tantas personas. Quando nós recebemos obreiros de fora, não fazemos reuniões pelas casas. Cuando recibimos obreros de afuera, no hacemos reuniones por las casas. Porque seria como a gente colocar um boi dentro de casa. Porque sería para nosotros como colocar un buey dentro de casa. A Bíblia compara os obreiros como um boi. La Biblia compara a los obreros como bueyes. E não pode atar a boca do boi que debulha. Y no se puede atar la boca del buey que Ali fala de provisão, ahí habla de provisión, mas também fala de serviço. mas también habla de servicio. Nós, se recebêssemos um Charles Spurgeon, Si nosotros recibiéramos un Spurgeon, que ele foi chamado de boca de ouro, que él era llamado un hombre de boca de oro, ou se recebêssemos D.L. Moody, o si recibiésemos a T.L. Moody, ou quem sabe John Wesley ou George Whitefield, o quién sabe, John Wesley o John Wesley, eles pregavam para milhares de pessoas. ellos predicaban para miles de personas. Teríamos que preparar um lugar grande, Tendríamos que preparar un lugar grande, porque quando você promove um lugar grande e a igreja passa a orar, porque cuando usted promueve un lugar grande y la iglesia pasa a orar, nós estamos oferecendo meios ao Senhor para a obra de Deus se multiplicar. nosotros ahí estamos promoviendo medios para que la obra de Dios prospere. Você lembra de Eliseu com aquela viúva pobre? Ustedes recuerdan de aquel Eliseo con aquella vida pobre. Ele foi multiplicar o azeite da vasilha. Él fue a multiplicar el aceite de la vasija. Mas o que ele mandou ela fazer? Mas ¿qué mandó él hacer? Alguém lembra? ¿Alguien se recuerda? Vai pedir aos vizinhos Ve y pide a los vecinos o máximo de vasilha que você puder. el máximo de vasijas que usted tenga. E ela conseguiu várias vasilhas. Y ella consiguió varias E vasijas. enquanto havia vasilha, o azeite estava sendo multiplicado. Y en cuanto había vasijas, el aceite era multiplicado. Quando acabou a vasilha, Cuando se acabó la vasija, acabou a provisão. acabó la provisión. Compare isso com vinho novo e odres novos. Compare eso con el vino nuevo de los O Senhor quer derramar muito do seu vinho. El Señor quiere derramar mucho de su vino. Mas se a gente oferece um odre pequenininho, Mas si las personas colocan un odre pequeño, você vai impedir a obra de Deus se multiplicar. se va a impedir que la obra de Dios se multiplique. Vocês estão entendendo? Ustedes están entendiendo. Então vinho novo se põe em odres novos. Entonces vino nuevo se coloca en odres nuevos. Você lê o livro de Atos com essa perspectiva. Si usted lee el libro de Hechos con esa perspectiva, Você vai encontrar esse equilíbrio. usted va a encontrar ese equilibrio. Mas infelizmente vai encontrar um problema. Mas infelizmente también va a encontrar un problema. Pessoas com a mente religiosa, Personas con una manera de pensar muy religiosa, que está ainda com a cabeça muito institucionalizada, personas con una mente muy institucionalizada, tem dificuldade de aceitar o novo. tienen dificultades de aceptar cosas nuevas. Lembra-se que o vinho novo requer um odre novo porque tem que ser flexível. Recuerde que el vino nuevo requiere un odre nuevo que sea flexible. Se não formos flexíveis, Si no somos flexibles, o odre vai romper. el odre se va a romper. Então precisamos de irmãos com a mente renovada pelo ministério da palavra de Deus, Entonces necesitamos hermanos con la mente renovada, llena de la palabra de Dios, para que a obra de Deus possa se multiplicar. para que la obra de Dios pueda multiplicarse. Vamos olhar um pouquinho Atos capítulo 11, Vamos a leer un poco Hechos capítulo 11, para vermos um bom exemplo de vinho novo e odres novos com a igreja em Antioquia. para ver un buen ejemplo de vino nuevo con odres nuevos en la iglesia de Antioquía. Paulo assolava a igreja, Pablo perseguía la iglesia, os irmãos foram espalhados por muitos lugares los hermanos fueron esparcidos por muchos lugares e os apóstolos continuaram em Jerusalém. y los apóstoles continuaron en Jerusalén. Lembre-se que homens e mulheres foram espalhados. Recuerde que hombres y mujeres fueron esparcidos. Leia, por favor, antes só um versículo, Atos 8, versículo 4. Lea por favor solo un versículo, Hechos 8, versículo 4. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. En cuanto a estos que iban por todas las partes, aprovechaban para predicar la palabra. Agora não são os apóstolos que estão pregando a palavra, Ahora no son los apóstoles los que están predicando são la palabra, todos os santos que foram espalhados. pero todos los santos que fueron esparcidos. Quando você tem o sistema judaico, Cuando usted tiene el sistema de los judíos, você tem os escribas e fariseus que ensinavam a palavra.
Usted encuentra que los escribas y los fariseos enseñaban la palabra. Mas agora você tem todos os santos pregando a palavra. Mas ahora usted tenía todos los santos predicando la palabra. Eles não eram os ministros da palavra, Ellos no eran los ministros de la palabra, mas eles foram tão constituídos pela palavra mas ellos fueron tan constituidos por que la palabra aonde eles chegavam, que donde ellos llegaban, eles estavam evangelizando. ellos estaban evangelizando. É como hoje. Es como hoy. Você não precisa ser um grande Pedro, Usted no necesita ser un gran Pedro, mas você pode dar um folheto para o seu colega de mas trabalho. usted puede dar un folleto para su compañero de Você trabajo. pode orar pelas pessoas no hospital. Usted puede orar por las personas en el hospital. Você pode evangelizar uma pessoa. Usted puede evangelizar a una persona. Deus espera que nós possamos dar frutos. Dios espera que podamos dar frutos. Mas se não tivermos essa cabeça de multiplicação, Mas si no tenemos esa manera de pensar, de dar frutos, muitas das vezes não pregamos o evangelho. muchas veces no predicamos el Nos evangelio. tornamos um odre velho. Nos volvemos un odre viejo. Quanto tempo faz que você não dá um folheto para alguém? ¿Cuánto tiempo hace que usted no le da ni siquiera un folleto? Na verdade, você tem um folheto na sua bolsa ou no seu carro? La verdad, usted tiene un folleto en su bolsa, en su carro. Ou quanto tempo faz que você não evangeliza alguém? ¿O cuánto tiempo hace que usted no evangeliza a alguien? Vocês estão entendendo? Ustedes me están entendiendo. Isso faz parte do odre novo. Eso hace parte de lo Agora, se nuevo. nós evangelizarmos e a igreja orar com fé, Ahora, si nosotros evangelizamos y la iglesia ora con fe, certamente o Senhor vai multiplicar. ciertamente eso va a multiplicarse. Então vamos precisar de uma estratégia, Entonces vamos a necesitar de estrategias publicamente pelas casas. públicamente y por las Casas dignas e lugares públicos, casas dignas y lugares para públicos, essas pessoas serem apacentadas e prosperarem. para esas personas ser pastoreadas y prosperar. Agora vamos em Atos, verso 19. Ahora vamos en Hechos capítulo 11, verso 19. Os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão se espalharam até a Fenícia, a Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém, exceto para os judeus. Ahora los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo los judíos. Por um lado, eles estão pregando o evangelho. Por un lado, ellos están predicando el evangelio, Isso já é um avanço. y esto ya es un avance. Mas por outro lado, você tem um pouco de odre velho aí. Mas por otro lado, usted tiene algo de odre viejo, Porque allí, eles não queriam pregar para os gentios. que ellos no querían predicar para los Queriam judíos, pregar só para os judeus. querían predicar solo para los judíos. Lembra da lição de Pedro de ontem? Recuérdese de la lección de Pedro ayer. mata e come. Pedro mata y Ou come. seja, tem que pregar o evangelho a todas as O pessoas. sea, tienes que predicar el evangelio a todas Mas las você personas. encontra aí alguns que são cristãos, Mas ustedes encuentran algunos allí que son que a cristianos, mente ainda não estava renovada. que la mente todavía no había sido renovada. E aí o que aconteceu? O versículo 20. ¿Y ahí qué sucedió? En el verso 20. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. A mão do Senhor estava com eles e muitos crendo se converteram ao Senhor. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Glória a Deus que quando se prega o evangelho, a mão do Senhor está sobre nós. Gloria a Dios que cuando predicamos el evangelio, la mano del Señor está con nosotros. Eles não eram grandes apóstolos, Ellos no eran grandes apóstoles, não eram ministros da palavra, no eran ministros de la eram palabra, cristãos simples, eran cristianos sencillos, homens e mulheres. hombres y mujeres. Mas eles criam que a mão do Senhor estava com eles. Mas ellos creían que la mano del Señor estaba. Muita gente creu no Senhor. Muchas personas creyeron. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. La noticia en relación a estos llegó a oídos de los que estaban en Jerusalén E enviaram para lá Barnabé. y enviaron para allá a Bernabé. Ou seja, a igreja estava em Jerusalém e tomou conhecimento que a palavra chegou em Antioquia. O sea, la iglesia que estaba en Jerusalén tuvo conocimiento de que la palabra llegó a Antioquía. Isso mostra para nós que o corpo de Cristo é um só. Eso nos muestra a nosotros que el cuerpo de Cristo es uno solo. Quando a obra do Senhor está expandida em algum lugar, Cuando la obra de Dios está creciendo en un lugar, devemos apoiar para que prospere. debemos apoyar para que se prospere. Mas quem eles enviaram para lá? Mas a quienes enviaron ellos allá, Não enviaram para lá os apóstolos que eram judeus.
no enviaron para allá apóstoles que eran judíos. Eles enviaram para lá Barnabé, que era de Chipre, Ellos enviaron allá a Bernabé, que era de Chipre, porque os gentios tinham dificuldade de receber os obreiros judeus. porque habían dificultades entre los gentiles de recibir obreros judíos. E os obreiros judeus ainda estavam sendo purificados do odre velho. Y los obreros judíos todavía estaban siendo purificados del odre viejo. Deus enviou Barnabé. Dios envió a Bernabé. Alguém lembra qual era o apelido de Barnabé? ¿Alguien recuerda cuál era el apellido de Bernabé? O el sobrenombre. Sim. Ele recebeu depois que ele vendeu a sua propriedade. Él lo recibió después de que vendió la propiedad. Hã? Filho da consolação. Hijo de consolación. Quando Deus começa uma obra no lugar, Cuando Dios comienza una obra en un lugar, não se pode enviar para lá os filhos do trovão, no se puede enviar allá los hijos del trueno, mas o filho de consolação. mas los hijos de consolación. Você lembra quando Jesus estava indo para Jerusalém? ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús estaba yendo a Jerusalén? Passou muito rapidamente na fronteira, o próximo de Samaria. Pasó rápidamente en la frontera y cerca de Samaria, Mas seu semblante era como quem ia para Jerusalém. mas su semblante era como quien iba a Jerusalén. E aí os discípulos de Jesus falaram: Senhor, você quer que mandemos descer fogo do céu como Elias para queimar os samaritanos? Y ellos, los discípulos de Jesús, oraron si querían que descendiera fuego del cielo para quemar a los samaritanos. Ali Jesus deu um apelido para eles: Allí Jesús les dio un apellido: Filhos do Trovão. hijos del trueno. Vocês não sabem de que espírito vocês são. Hijos del trueno, ustedes no saben de qué espíritu son. Ou seja, eles não sabiam lidar, eles não tinham flexibilidade para lidar com a diferença. O sea, ellos no tenían flexibilidad para lidiar con personas que eran diferentes. Quando a obra de Deus começa no lugar, Cuando la obra de Dios comienza en un lugar, é como o vinho novo que está sendo derramado. es como vino nuevo que está siendo derramado. Então tem que ter um odre novo que seja flexível. Entonces tiene que tener un odre nuevo que sea flexible. Terá muita diversidade, inclusive problemas ali. Tendrá mucha flexibilidad, inclusive problemas. Precisamos de Barnabé, Necesitamos a Bernabé, de homens e mulheres maduros. de hombres y mujeres maduros. E olha o que diz a palavra. Y mira lo que dice la palabra. 23. Quando Barnabé chegou ali, ele viu a graça de Deus e ficou alegre. 23. Entonces cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos. Barnabé não colocou os olhos nos problemas. Bernabé no colocó los ojos en los problemas, Ele colocou os olhos na graça de Deus. colocó los ojos en la gracia de Dios. Infelizmente, muitos colocam os olhos nos problemas Infelizmente muchos colocan los ojos en los e problemas acaba matando a graça de Deus. y acaban matando la gracia de Dios. Mas quando há maturidade como Barnabé, Mas cuando hay madurez como Bernabé, precisamos colocar os olhos onde a graça de Deus está fluindo. necesitamos colocar los ojos donde la gracia de Dios Trabalhar com a graça de Deus. está, trabajar con la gracia de E Dios. à medida que a graça de Deus cresce, Y a medida que la gracia de Dios crece, vai se provendo solução para os problemas serem resolvidos. se va promoviendo soluciones para los problemas. E aí teremos vinho novos em odres novos. Y ahí tenemos vino nuevo en odres nuevos. Mas chegamos no versículo 25. Ahora llegamos al versículo 25. Quando Barnabé viu que muita gente está se unindo ao Senhor, Cuando Bernabé vio que mucha gente se estaba uniendo al Señor, o que ele fez? ¿qué fue lo que él hizo? Ele foi para Tarso à procura de Saulo. Él fue para Tarso para buscar a Saulo. Ele reconhece que ele não pode seguir ali provendo tudo. Él reconoce que él no puede seguir allí proveyendo todo. Ele necessita de complementação de outros ministérios. Él necesita el complemento de otros ministerios. Então ele vai procurar esse novo ministério. Y él va a buscar este ministerio. Aqui está sendo configurado um novo odre. Aquí está siendo configurado un nuevo orden. Nós precisamos ter humildade Nosotros necesitamos ser humildes para convidar e chamar pessoas que têm um ministério, para convidar e invitar personas que tienen ministerio, que vão suprir as nossas que van a necessidades. suplir nuestras necesidades. Barnabé foi tão humilde. Bernabé fue tan E humilde quando ele encontrou, ele levou Paulo consigo para Antioquia. que cuando él los encontró, él llegó con Pablo a Antioquía. Estamos no versículo 25. Estamos ahora en el versículo 25. Durante todo o ano inteiro se reuniram como igreja e ensinaram a numerosa multidão. 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a la mucha gente. Agora você pode imaginar um lugar público, Ahora se puede pensar en un lugar público. porque quando você vê o final do versículo 24,
Porque usted puede ver cuando dice ahí al final del versículo 24, Muita gente se uniu ao Senhor. gran multitud fue agregada al Señor. Então eles continuam publicamente pelas casas. Entonces ellos siguen públicamente por las casas. Lembra-se, pastoreio, mutualidade, comunhão e oração pelas casas. Recuerde, pastoreo, mutualidad, comunión y oración por las casas. Mas ministério da palavra, proclamação, treinamento dos santos publicamente. Más ministerio de la palabra, proclamación y entrenamiento de los santos públicamente. Você não pode aprisionar um Paulo dentro de uma pequena casa. Usted no puede aprisionar a Pablo dentro de una pequeña casa. Claro, às vezes ele está pelas casas, Claro, a veces ellos están por las mas casas, também publicamente. mas también públicamente. Porque o Senhor encontrou um odre novo ali. Porque el Señor encontró un orden nuevo allí. No verso 27 diz que naqueles dias alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia. En el verso 27 dice que en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Havia uma grande obra em Israel, tendo Jerusalém como base. Había una gran obra en Israel teniendo a Jerusalén como base. Jerusalém era o centro da obra dos 12 apóstolos. Jerusalén era el centro de la obra de los 12 apóstoles. Agora o Senhor começou com uma nova obra para os gentios, tomando Antioquia como centro. Ahora el Señor comenzó una nueva obra para los gentiles tomando como base Antioquía. Porque eles estão oferecendo um odre novo para o vinho novo. Porque ellos están ofreciendo un odre nuevo para un vino nuevo. Como a obra de Deus está prosperando ali. Como la obra de Dios está prosperando. Agora Deus está enviando profetas ali. Ahora Dios está enviando profetas allí. Se o odre não for novo, Si el odre no es nuevo e eles derramarem vinho novo, y ellos derraman vino nuevo, você lembra o que vai acontecer com o odre velho? ustedes recuerdan que va a suceder Vai con se el odre romper. nuevo. Con el odre viejo se va a romper. Quantas divisões têm acontecido na igreja? ¿Cuántas divisiones han sucedido en la Por iglesia? falta de sabedoria dos pastores mais velhos. Por falta de sabiduría de aquellos que son mayores. Para criar uma flexibilidade para a obra de Deus. Para ser flexibles en cuanto a la obra de Dios. Porque às vezes se enfatiza assuntos que não são fundamentais. Porque a veces enfatizamos asuntos que no son fundamentales. Coisas que promovem divisão e não a multiplicação. Cosas que promueven división y no multiplicación. Às vezes não se trata os problemas da igreja com clareza. A veces no se tratan los problemas con claridad. Às vezes não se tem nem sequer presbíteros constituídos na igreja. A veces no hay ni siquiera presbíteros o ancianos Se constituidos. prega heresia e coisas estranhas na igreja. Se predican herejías y cosas extrañas. Recebe pessoas que não conhecem, sem referência, e elas pregam na igreja. Pues se reciben personas sin ninguna referencia y hasta predican en la iglesia. Às vezes os problemas da igreja são falados publicamente. A veces los problemas de la iglesia se tratan públicamente. Os jovens, os novos convertidos, as esposas sofrem com isso. Los jóvenes, los nuevos convertidos y hasta las esposas sufren con eso. Tudo isso significa um odre velho. Todo eso nos habla de nodrería. Falta de maturidade, Falta de madurez. falta de liderança espiritual, Falta de liderazgo espiritual. para saber conduzir a igreja com sabedoria. Para saber conducir la iglesia con sabiduría. Porque é necessário reuniões de presbíteros à parte da igreja, También es necesario reuniones de ancianos aparte para administrar os assuntos. para administrar los asuntos. Agora a obra de Deus pode multiplicar. Y ahora la obra de Dios puede multiplicar. Quando há uma base numa localidade que seja madura e flexível, Cuando hay la base en una localidad donde hay un gobierno maduro y flexible, Deus pode enviar mais obreiros e o ministério se multiplicar. Dios puede enviar más obreros y el ministerio multiplicar. É isso que está acontecendo aqui. Es eso que está sucediendo. aquí. Profetas desceram de Jerusalém a Antioquia. Profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. E eles avisaram, especialmente por meio de Ágapo, Y ellos avisaron especialmente por medio de que haveria uma grande fome em todo o mundo. que había una gran hambre en todo el mundo. Agora, se vai vir uma grande necessidade que o povo de Deus vai sofrer, Ahora se va a abrir una gran necesidad del pueblo de Dios. é que va a suplir. necessário criar solução. Es necesario crear soluciones. É necessário o odre novo. Es necesario el odre nuevo. E diz o versículo 29 que os discípulos, conforme a posse de cada um, resolveram mandar oferta aos irmãos que moravam na Judéia. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Que lição maravilhosa temos aqui. Qué lecciones maravillosas tenemos aquí. Porque no começo a igreja em Jerusalém vendia os seus bens e distribuíam tudo. Porque en el comienzo la iglesia de Jerusalén vendían sus bienes y distribuían todo. Mas agora vem uma grande fome. Mas ahora viene una gran hambre. Parece que eles não guardaram nada. Parece que ellos no guardaron nada.
Parece que é muito espiritual você vender tudo e dar aos pobres. Parece que es muy espiritual venderlo todo y dar a los Mas pobres. aqui o Senhor está ensinando para nós que é necessário administrar com sabedoria. Mas aquí el Señor nos está mostrando que es necesario administrar con sabiduría. Sim, temos que contribuir financeiramente. Sí, debemos dar financieramente. Se o Senhor prosperou você financeiramente, é para você ser um mordomo. Si el Señor lo prospera a usted financieramente es para que usted sea un buen mayordomo. Para que quando você chegar no reino, você também tenha um tesouro lá. Cuando usted llegue al reino, usted tenga tesoros allá. Agora, se você só junta dinheiro aqui e for pobre lá, você vai ter um grande problema. Ahora, si usted solo junta dinero acá y es pobre allá, usted tiene un gran problema. Agora, o que aconteceu aqui? Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Aqueles que eram muito ricos começaram a vender as suas propriedades. Ahora, aquellos que eran muy ricos comenzaron a vender sus E propiedades. quando surgiu uma grande fome, Y cuando hubo gran hambre, Deus teve que usar as igrejas do gentio para suprir as igrejas da Judéia. Dios tuvo que usar a las iglesias de los gentiles para suplir las iglesias. Estão aprendendo a lição? ¿Están aprendiendo una lección? Eles deveriam ter uma provisão entre eles. Ellos deberían tener provisión. Claro que veio perseguição. Claro que vino. Claro que veio uma grande fome. Claro que vino una gran Nós hambre. sabemos dessa dificuldade. Nosotros sabemos de esa Mas dificultad. Deus está ensinando algo para nós. Mas Dios está enseñándonos a nosotros. Um estranho é quando na igreja não tem um serviço do diaconato. Es muy extraño cuando la iglesia no tiene servicio de diaconato. Quem são os diáconos entre vocês? ¿Quiénes son los diáconos? Quem são os presbíteros entre vocês? ¿Quiénes son los presbíteros? Vocês contribuem com a obra de Deus? Ustedes contribuyen con la obra de Se Dios. não há isso, vocês estão desequilibrados. Cuando no hay eso, entonces hay desequilibrio. Agora, se há esse serviço Ahora, cuando hay estos e servicios, vocês não administram bem, ustedes lo administran bien, ou se estiver juntando muito dinheiro, o se está juntando mucho dinero, isso também é um outro extremo. eso también es otro extremo. Precisa administrar com sabedoria, Se necesita administrar con que sabiduría, supra a obra de Deus, supre os pobres, as viúvas e as necessidades da igreja, se supra la obra de Dios, los pobres y las necesidades de la iglesia. mas que haja provisão para ocasião especial. Mas también que haya provisiones para ocasiones especiales. Porque pode surgir tragédias e emergências. Porque pueden venir tragedias o emergencias. Talvez não tenhamos necessidade aqui, Tal vez no necesitemos aquí. mas se há provisão abundante aqui, por ser o mesmo corpo, Mas si hay provisión abundante aquí por ser la misma iglesia, podemos aprender com a igreja de Antioquia a suprir a necessidade em outro lugar. podemos aprender de la iglesia en Antioquía para suplir la necesidad. de otro Versículo 30 diz que eles o fizeram enviando essa ajuda aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. lugar. Lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Agora tem dois obreiros que, além de estar servindo na localidade, Ahora están dos hermanos sirviendo como obreros allí en la Paulo e localidad. Barnabé, Paulo y Bernabé. eles representam a referência dessa igreja. Ellos representan la referencia de esta iglesia. Eles estão servindo de forma integral. Ellos están sirviendo de forma integral. Representando a igreja de Antioquia, eles vão até a Judéia. Representando a la iglesia en Antioquía van hasta Judea. Agora encontraram presbíteros ali em Jerusalém. Ahora encontraron ancianos allí en Jerusalén. Então você vê um odre também novo avançando em Jerusalém. Entonces se ve el hombre nuevo también avanzando. en Porque Jerusalén. agora temos presbíteros na igreja em Jerusalém. Porque ahora tenemos también ancianos en Jerusalén. Não haviam passado tanto tempo. No habían pasado tanto tiempo. Já tinham presbíteros ali. Ya había presbíteros allí. Eu não sei há quantos anos vocês congregam, Yo no sé hace cuánto ustedes se reúnen. mas eu espero que hajam presbíteros entre vocês. Mas deberían haber ancianos entre E ustedes. também os diáconos. También diáconos. Agora chegamos no final do versículo 12. Ahora llegamos al final del versículo. Versículo 24 diz que a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Verso 24 decía que la palabra de Dios se multiplicaba y crecía. Quando temos vinho novo e odres novos, Cuando tenemos vino nuevo y odres nuevos, essa palavra de Deus vai se multiplicar e prosperar. la palabra de Dios se va a multiplicar y crecer. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, trazendo consigo João Marcos como cooperador. Y dice que Pablo y Bernabé volvieron de Jerusalén trayendo a Marcos. Agora você vê que eles estão aqui multiplicando novos irmãos que servem. Ahora ustedes van a darse cuenta que aquí se van a multiplicar más hermanos que sirven. No começo você tem pessoas simples pregando o evangelho em Antioquia. En el comienzo tenemos personas sencillas predicando el evangelio en Antioquía. Depois você tem Barnabé. Después usted tiene a Bernabé. Barnabé chama Saulo. Bernabé llama a Pablo. E agora você tem profetas chegando ali. Ustedes ahora tienen profetas llegando allí. E agora você tem João Marcos. Y ahora ustedes tienen a Juan Marcos.
Más el micrófono. Sim? Então você tem sempre uma obra multiplicando. Entonces usted tiene una obra siempre multiplicada. Agora vamos ao capítulo 13. Ahora vamos al capítulo 3. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Había en la iglesia de Antioquía profetas y maestros. Começa a haver uma identidade de ministério. Comienza a haber identidad en el ministerio. Preste atenção nisso. Ponga cuidado nisso. Não são apenas irmãos amados. No son apenas hermanos amados. Todos os irmãos são amados. Todos los hermanos son amados. Não apenas irmãos que servem. No solo aquellos hermanos que Mas sirven. qual é a identidade desse ministério? Mas cuál es la identidad de este ministerio. Nós precisamos saber. Nosotros necesitamos saber. Alguns irmãos são boca na igreja. Algunos hermanos son boca en la iglesia. Outros são olhos. Otros son ojos. Às vezes reunimos no lugar A veces nos reunimos en un e tem uma lugar falsa humildade. y tenemos una falsa humildad. Não sabemos quem são os obreiros. No sabemos quiénes son los obreros. E temos uma falsa humildade e nem sequer tem uma identidade de ministério. Y tenemos una falsa humildad porque ni siquiera identificamos los ministerios. Não, eles sabiam No, ellos sabían quem eram os pastores, quién eran los pastores, quem eram os profetas e mestres. quién eran los profetas y los Não é maestros. uma questão de título, No era una cuestión de títulos. não é uma questão de posição hierárquica, No era una cuestión de posición ni de jerarquía. mas é uma questão de autoridade ministerial, Mas era una cuestión de autoridad de ministerial. ministério. De ministerio. Se você tiver um problema com encanamento de água na sua casa, Si usted tuviera un problema con el agua en su casa, você vai chamar um eletricista, usted va a llamar al electricista, vai chamar um dentista, va a llamar a un dentista uma manicure. o a un manicurista. Quem você tem que chamar? ¿Usted a quién llamaría? Hã? Plomero. Quem? Como chama aqui? Plomero. É o bombeiro. Ok. Pois é, quando você sabe a função deles, Entonces, cuando usted sabe la función de ellos, então rapidamente se provê a solução. entonces rápidamente se provee Na una igreja, solución. quando nós não sabemos a função dos irmãos, En la iglesia, cuando no sabemos la función de los os hermanos, problemas se multiplicam. los problemas se multiplican. Porque às vezes chamamos pessoas que não são os bombeiros. Porque a veces llamamos personas que no son los plomeros. Vocês estão entendendo? Ustedes están entendiendo. Haviam profetas e mestres na igreja de Antioquia. Habían profetas y maestros en la iglesia de Antioquía. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Bernabé, Simón, el que había sido llamado Níger, que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Quantos servos de Deus nós temos aí? ¿Cuántos siervos de Dios tenemos ahí? Você pode contar rapidamente? ¿Usted los puede contar rápidamente? Alguém ousa dizer? ¿Alguien es capaz de decirlo? Vamos! Seu Ângelo? 6. Ah, vamos contar junto então, irmãos. Vamos lá? Barnabé 1, Bernabé 1, Simeão 2, Simón 2, Lúcio de Cirene, Lucio de Cirene 3, Manaém Manaén 4 e Saulo. y Saulo. 5. 5. Lembre-se, primeiro irmão simples, Recuerdo, hermanos. Primero hermanos sencillos, depois Barnabé, después Bernabé, Barnabé e Paulo, después Bernabé y Pablo, Barnabé, Paulo e João Marcos, Bernabé, Pablo y Juan Marcos, profeta chegando até ali. profetas llegando hasta E agora temos um ministério identificado, y ahora tenemos el ministerio com identificado 5 profetas e mestres. con 5 profetas. Você y está maestros. vendo um odre novo? ¿Se está viendo el odre nuevo? Você está vendo a prosperidade, a multiplicação da obra do Senhor? ¿Se está viendo la prosperidad y la multiplicación? Agora vamos de la ao obra de verso Dios? 2. Ahora vamos al verso 2. O que eles estão fazendo? ¿Qué ellos estaban haciendo? Eles estão ministrando a igreja, primeiramente? Ellos están ministrando a la iglesia primeramente. Não. No, Eles estavam ministrando ao Senhor e jejuando. ellos estaban ministrando al Señor y ayunando. Ou seja, se a igreja vai crescer,
se hace, la iglesia va a É crecer. necessário ter irmãos que se apartem para esse serviço, Es necesario tener hermanos que se aparten para este servicio, mesmo que sejam irmãos muito simples. aunque sean hermanos muy sencillos. Precisamos de um grupo de irmãos que passam a ter comunhão, oração e aconselhamento, Necesitamos un grupo de hermanos que pasen a tener comunión, oración, que considere as coisas do Senhor na palavra. que consideren las cosas del Señor en la palabra. Agora, se não tiver isso acontecendo, Ahora, si esto no está sucediendo, como o Espírito Santo vai avançar? ¿cómo el Espíritu Santo va a avanzar? Vocês estão entendendo? Ustedes están Ele entendiendo. diz que quando eles faziam isso, Y dice que cuando ellos hacían esto, disse o Espírito Santo. dijo el Espíritu O Santo. Espírito Santo fala quando temos um ambiente para ele falar. El Espíritu Santo habla cuando tenemos un ambiente Disse para o que el Espírito Santo hable. é vinho novo. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Eso es vino nuevo. Mas eles tinham um odre novo, um ambiente flexível para o Espírito Santo falar. Mas ellos también tenían un ambiente nuevo, un ambiente flexible para que el Às vezes Espíritu falam, hable. Senhor, fala conosco. A veces nosotros hablamos, Señor, habla con nosotros. Mas nós temos um ambiente de oração e comunhão para ele falar. Mas nosotros tenemos un ambiente de oración y de comunión para Disse o nosotros Espírito hablar. Santo, separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Dijo el Espíritu Santo, separarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Agora Paulo está sendo enviado debaixo da autorização do Espírito. Ahora Pablo está siendo enviado debajo de la autorización del Espíritu. Ele já tinha sido chamado ao ministério, Ellos ya habían sido llamados al ministerio. mas agora ele foi enviado pelo Espírito Santo através do ministério de Antioquia. Mas ahora ellos habían sido enviados a través del Espíritu Santo. Estão sendo a la obra. chamados à obra. Ahora están siendo llamados a la Então obra. você tem a igreja local em Antioquia, Entonces usted tiene la iglesia local en Antioquía. e aí você tem o ministério de profetas e mestres, Y usted tiene ahí el ministerio de profetas y maestros. e o ministério que está funcionando ali vai multiplicar para muitos lugares. Y el ministerio que está funcionando allí se va a multiplicar en muchos E lugares. isso é chamado a obra. Y eso es llamado la obra. A obra é a expansão do ministério de uma localidade. La obra es la expansión de un ministerio en la localidad. Enquanto alguns são chamados para ficar, En cuanto algunos son llamados a quedarse, Deus chamou 2 e os enviou para muitos lugares. Dios los llamó a dos y los envió a muchos lugares. Então, jejuando e orando, impusendo as mãos sobre eles, os despediram. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Agora, quando eles, no começo, são chamados profetas e mestres. Ahora en el comienzo son llamados profetas y maestros. Mas mais adiante, no capítulo 14, Más adelante, en el capítulo 14, eles são chamados de apóstolos. ellos ya son llamados de apóstoles. Olha o versículo 14 do capítulo 14. Mire el versículo 14, el capítulo 14. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas roupas, saltaram para o meio da multidão, gritando. Cuando oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Você está percebendo o crescimento? Usted está viendo cómo hay un crecimiento. O que são os apóstolos? ¿Quiénes son los apóstoles? São profetas e mestres Son profetas y maestros que amadureceram tanto na sua localidade, que maduraron tanto en su localidad que agora estão sendo enviados pelo Espírito Santo através da igreja que ahora están siendo enviados por el Espíritu Santo a para través de la iglesia expandir para outros lugares esse ministério. para expandir a otros lugares ese ministerio. Apóstolos são os enviados. Apóstoles son los enviados. Agora olha o versículo 23 desse capítulo. Ahora mire el versículo 23 de este capítulo. E promovendo-los em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, y los encomendaron al Señor en quien habían creído. Enquanto alguns são chamados para ficar como anciãos, Mientras algunos son llamados a quedarse como ancianos, os apóstolos são enviados para vários lugares. los apóstoles eran enviados a varios lugares. Então eles pregam o evangelho, Predicaban el evangelio, fazem discípulos, hacían discípulos, surgem as igrejas locais. surgen las iglesias Agora locales. eles reconhecem os presbíteros. Ahora ellos reconocen los ancianos. E eles continuam dando supervisão e suporte a essas igrejas. Ellos continúan dando supervisión y soporte a estas iglesias. Mas são os presbíteros que levam a responsabilidade da igreja local adiante. Mas eran los ancianos los que llevaban la responsabilidad de las iglesias de ahora en adelante. E eles continuam viajando e plantando igreja em muitos lugares. Ellos continuaron viajando y edificando iglesias en muchos lugares. Vamos na última passagem, Vamos a un último pasaje, no versículo 34 do capítulo 15. el versículo 34 del capítulo 15. Mas pareceu bem Silas permanecer ali em Antioquia.
Mas a Silas le pareció bien quedarse allí. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Você encontra um novo companheiro de Paulo, que é Silas. Se encuentra un nuevo compañero de Pablo que es Silas. E agora eles já haviam viajado e voltaram para Antioquia. Y ahora ellos habían viajado y volvieron a Antioquía. E eles permanecem ali pregando a palavra, mas acrescenta algo. Y ellos permanecen allí predicando la palabra y algo é acrescentado, porque você tem Silas, Paulo e Barnabé. Y algo se acrescenta aquí, porque usted tiene Silas, Pablo y Bernabé. E o final do 35 diz: ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Y dice ahí, enseñando la palabra y anunciando el Evangelio con otros muchos. Já não são apenas 5 profetas e mestres. Ya no son apenas 5 profetas y maestros. Mas você tem muitos outros. Mas usted ahora tiene muchos otros. O versículo 40. El versículo 40. Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça do Senhor. Mas Pablo escogió a Silas partiendo con el Señor, encomendado por la gracia. E passou pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas. Y pasó por Siria y Cilicia confirmando las iglesias. Agora eles são enviados novamente. Ahora ellos serán enviados nuevamente. E a igreja em Antioquia, como outro e novo, Y la iglesia en Antioquía como un odre nuevo está enviando esses obreiros que iriam derramar vinho por muitos lugares. está enviando a sus obreros que irían a derramar el vino por muchos E lugares. assim vai se multiplicando vinho novo em odres novos em muitos lugares. Y así va multiplicándose el vino nuevo en odres nuevos en muchos lugares. Quantas lições maravilhosas temos na igreja em Antioquia. Cuántas lecciones maravillosas tenemos de la iglesia en E Antioquía. aí você vê o caminho de vinho novo e odres novos. Y ahí usted ve el camino de vino nuevo y odres Por nuevos. causa do nosso tempo, vamos ficar por aqui hoje. Por causa de nuestro tiempo vamos a quedar aquí hoy. Mas se a gente tivesse num ambiente de conferência, Mas si nosotros estuviéramos en un ambiente de conferencia, se tivesse uma reunião apostólica, si hubiera una reunión apostólica, a gente poderia ter um outro tempo. nosotros podríamos tener otro tiempo. Poderíamos dar um intervalo Podríamos dar un e espacio continuar a mensagem. y continuar el mensaje. Ou ter um ambiente de perguntas e respostas. Tener un ambiente de preguntas Do que y estamos ganhando hoje. de lo que estamos aprendiendo hoy. No Brasil, quando nós recebemos obreiros de fora, Cuando nosotros recibimos obreros de afuera, nós procuramos criar esse ambiente nosotros intentamos crear ese ambiente para aproveitar o máximo possível para aprovechar el máximo o posible ministério desses irmãos. el ministerio de los hermanos. Não que sejam muitas reuniões para sobrecarregar os irmãos, No que sean muchas reuniones para sobrecargar a los hermanos, mas elas não podem ser comparadas a uma reunião ordinária da igreja. mas ellas no pueden ser comparadas a una reunión ordinaria de la iglesia. Porque quando pegamos alguém que tem ministério da palavra Porque cuando tenemos a alguien que tiene ministerio de la palabra e reduzimos ele numa casa y reducimos a él en una casa com um tempo pequeno para a palavra, con tiempos pequeños para la palabra, então nós acabamos limitando o serviço do ministério. acabamos limitando el servicio del E a ministerio igreja perde a contribuição. y la iglesia pierde la contribución. Mas quando temos um odre novo, Mas cuando tenemos hombres nuevos, nós podemos ter alguns momentos, digamos, da palavra menores, más podemos tener algunos momentos de la palabra más pequeña, dar intervalo, dar intervalo, até para um cafezinho, um lanche, hasta para tomar un e café voltamos para o outro tempo. y volvemos a otro tiempo. Isso não pesa e nós aproveitamos muito mais. Y eso no pesa y aprovecharíamos. Mas para isso precisamos de anciãos na igreja, Mas para eso necesitamos ancianos en la iglesia, que provê horários e um local apropriado. que promuevan horarios en un ambiente E a adecuado igreja esteja preparada para isso. y la iglesia esté preparada para E eso. assim haverá o maior proveito. Y así habrá mayor provecho. Que o Espírito Santo possa seguir falando conosco. El Espíritu Santo nos pueda seguir hablando.